A paz do Senhor. Hoje nós vamos iniciar um devocional de 31 dias com o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão. E ele é considerado o homem mais sábio que já existiu na Terra. Olha que privilégio é nós lermos um livro de um homem que é considerado o homem mais sábio da Terra. Esse livro, ele é cheio de sabedoria e de bom senso para nós vivermos uma vida prática, para nós aplicarmos na nossa vida diária. Então, Salomão, ele traz isso para nós. Então, eu vou começar lendo o capítulo 1 de Provérbios e vamos aqui analisar algumas coisas. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, e ajudarão a dar prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Aqui Salomão, ele começa falando que esses provérbios, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Já anota aí que algumas palavras são muito repetidas no livro de Provérbios. E elas são instrução, disciplina, prudência. E aqui ele fala assim, olha, essas palavras dão entendimento a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Olha como Salomão, ele frisa bem isso, de que a sabedoria, ela vai te ajudar a viver com disciplina e com sensatez e vai te ajudar na sua vida diária. Porque para nós vivermos a nossa vida diária, tomarmos decisões, nós precisamos da sabedoria. E ele diz aqui, ajudarão a dar prudências aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. A prudência, ela é nada mais do que boa administração. Uma pessoa prudente, ela não tem reações extremas, ela pensa, ela tem sabedoria para reagir, para tomar decisões. A pessoa prudente, ela é equilibrada. A pessoa prudente, ela é equilibrada. E a palavra de Deus, ela fala muito sobre isso, principalmente o livro de Provérbios, fala muito sobre isso. E eu quero te incentivar a ser prudente, porque a prudência, ela vai trazer equilíbrio para a sua vida. Aqui no versículo 7, ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos, eles desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. O que é princípio? É a base, é o início. Para se ter sabedoria, é preciso ter temor. É preciso ter temor ao Senhor. E essa sabedoria e esse temor vai te trazer vida, segurança, paz, equilíbrio, para você viver a sua vida. Que esse ano de 2026 seja um ano marcado por sabedoria na sua vida, na minha e na sua vida. Que nós possamos orar a partir de hoje e pedir ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, eu necessito de sabedoria que vem do alto, dessa sabedoria que não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria que vem do alto. A sabedoria humana nós aprendemos nos livros, nós aprendemos estudando. A sabedoria que vem do alto
nós precisamos pedir a Deus, porque é Ele quem nos dá. Aleluia. No versículo 8 diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Aqui Salomão ele diz para ouvir as instruções do seu pai e da sua mãe. Diz assim: olha, não despreze o ensino, não despreze a instrução dos seus pais, nem das pessoas que são mais velhas, que são mais experientes. Tem um provérbio que diz assim, eu anotei aqui para ler para você: o inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. O que é mais importante, o que é melhor? Aprender errando ou aprender ouvindo o conselho de quem já passou por aquele problema e que vai saber te orientar? Então, o inteligente, ele aprende com seus próprios erros, mas o sábio, ele aprende ouvindo conselhos. E é muito importante isso, ouvir a instrução de quem sabe, andar com gente que sabe, andar ouvindo quem sabe mais do que você, andar ouvindo quem tem mais experiência do que você. Isso é muito importante, ter ouvidos atentos, ter ouvido, ser uma pessoa ensinável. É muito importante nós sermos ensináveis. Versículo 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita, vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem as covas. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo que conseguimos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Aqui, Salomão, ele diz, cuidado com alguns tipos de pessoas, cuidado com algumas propostas, cuidado com quem você anda. E existe um ditado que diz assim, diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Então, é muito importante tomar cuidado com propostas, tomar cuidado com quem você anda, por onde que você está andando, com quem que você está andando. Isso é algo muito importante. Não ande com quem faz o mal, porque quem faz o mal está cavando a sua própria cova. E aqui diz assim, ó, assim como é inútil, versículo 17, estender a rede se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Eles estão cavando a sua própria sepultura e estão se destruindo a si mesmo. E a palavra já diz que aquilo que você semear, você colherá. Aquilo que você planta, você colhe. Então, cuidado com quem você anda. Agora, a partir do versículo 20, diz assim, convite à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas. Ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei o meu conhecimento.
A palavra de Deus aqui no versículo 23 diz que o Senhor, ele revelará a nós os seus pensamentos se nós acatarmos a sua repreensão. E ele nos dará um espírito de sabedoria e teremos mais revelações, mais sabedoria. Olha como é importante nós ouvirmos o Senhor, porque ele mesmo se revelará a nós. Essa sabedoria que vem do alto, o Senhor nos dá, a partir do momento que nós acatamos e ouvimos a sua voz. Tudo que nós precisamos fazer é obedecer a Deus. Obedecer. Para que nós possamos viver uma vida tranquila. Agora, a partir do 24, vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando os que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Aqui entra de novo naquela história de que aquilo que eu plantar, eu vou colher. Ainda que eu me arrependa daquilo que eu fiz, ainda que você se arrependa daquilo que você fez que não está correto, da forma que você agiu, talvez você tenha agido sem sabedoria e você pense, não, eu me arrependo, mas aquilo que você plantou, você vai colher, não tem jeito. A palavra, ela é bem clara, de que aquele que ouvir viverá e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Queridos, vale a pena nós buscarmos da parte do Senhor a sabedoria. Vivemos com sabedoria, ter tranquilidade para pensar antes de fazer, antes de tomar decisão, antes de falar. E o livro de Provérbios, ele vai nos ajudar a pensar adequadamente, a controlar a nossa língua, a administrar bem as nossas finanças, a tratar as pessoas corretamente, vai nos ensinar a lidar com pessoas. O livro de Provérbios, ele vai nos ensinar ao longo desses 31 dias como nós devemos viver a nossa vida. E eu tenho certeza que você sairá desses devocionais muito mais sábio. Procure da parte do Senhor buscar a sabedoria da parte dele, porque ele tem sabedoria para te dar. Que o Senhor Jesus, ele possa te abençoar. Que essa palavra, ela possa falar ao seu coração. E que você possa tirar um grande proveito desse ensino. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe.